capítulo 17. Nós vamos continuar numa linha de oração. Eu quero entrar 2023, Deus assim permitindo, orando mais do que a gente orou todos esses anos. Primeira Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao teu Espírito que tome a nossa vida, esse ambiente, esse lugar e glorifique o nome de Jesus, Pai. Deus, sejam desfeitas todas as obras do inferno, do diabo, nas vidas, nas mentes, e que o Senhor libere a tua palavra com poder e com unção nas nossas vidas, para a glória do precioso nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Tome assento, irmãos. Deus abençoe. Irmã Sandra está conosco. Deus abençoe, irmã. Amém. Glória a Deus. Então, falar um pouco sobre esse homem misterioso chamado Elias, que aparece nesse capítulo 17 do primeiro livro de Reis, dos Reis. Um homem desconhecido, um homem que você pergunta de onde ele veio, quem é ele, um homem que não tem genealogia, um homem que não tem referências, currículos. Ele aparece, como diz, do nada, no capítulo 17, para trazer essa sentença para Israel, entregando essa sentença ao rei. A única coisa que diz a respeito de Elias é que ele era um dos moradores de Gileade. Gileade é uma das cidades de refúgio. Haviam 7 cidades de refúgio no Velho Testamento. Essas cidades eram reservadas por misericórdia para acolher pessoas que tinham cometido crime sem intenção de fazer. É o culposo, né? Sem intenção. Essas pessoas que cometiam esses crimes, elas tinham 7 cidades para se refugiar. E tinha que correr até essa cidade, porque o vingador do sangue derramado, se alcançasse, poderia tirar a sua vida. Mas a partir do momento que ela entrava na cidade, ela estava guardada. Então, Gileade é uma dessas 7 cidades. Porém, havia uma regra. Esta pessoa nunca mais poderia sair da cidade. O dia que ela saísse, ela poderia ser vingada do sangue que foi derramado, mesmo sem a sua vontade de fazer. Então, Elias vem dessa cidade. É claro que ele não tem relação a isso, porque ele está fora da cidade, ele sai da cidade. Talvez algum parente, não sei. A história não diz. Simplesmente ele aparece assim. E aí a gente começa a perceber, pela narrativa do texto, pela forma que Elias entra em cena, sem ser nenhuma estrela, sem ser nada assim já conhecido, a gente começa a perceber o seguinte, o que Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo
primeiro, no versículo 27 e 28, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Que Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Que Deus escolheu as coisas humildes desse mundo, as coisas desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que nenhum homem se glorie diante de Deus. Eu espero que você se identifique com esse texto, porque eu me identifico. Então, Elias era essa coisa desprezada, essa coisa desconhecida, essa coisa louca, vamos dizer assim, aos olhos humanos, que aparece ali e traz essa sentença. Agora, por que ele deu essa sentença para o rei de Israel? Uma sentença muito dura. Uma sentença nada boa de ouvir. Por que ele entregou essa sentença para Acabe? Porque Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor. Porque Israel tinha se apostatado da sua fé. E toda vez que isso acontece na vida de um filho de Deus, sentenças, circunstâncias difíceis vêm sobre a sua vida. Então ele dá essa sentença para Acabe. Por quê? Por causa disso que eu acabei de dizer. Aquele homem, ele estava vivendo num jugo desigual, tinha casado-se com Jezabel, é um personagem muito conhecido na Bíblia, que é uma mulher filha de um sacerdote idólatra, sacerdote Baal, ela uma feiticeira, uma idólatra. Então esse homem casa-se com Jezabel exclusivamente pela aparência dela, pela beleza que ela tinha, desconsiderando todos os conselhos do Senhor para a sua vida no que diz respeito à união, ao casamento. Quando a Bíblia diz para nós não se colocarmos em jugo desigual com incrédulos, em jugo desigual com pessoas que não têm a mesma fé. Então Acabe fez isso. Então a consequência veio logo em seguida. E Elias traz essa sentença para ele. Nós vamos ver no capítulo 16, no versículo 33. Eu vou pregar aqui de forma bem tranquila, tá, irmãos? Eu prometo que eu não vou pular muito, tá? Vou tentar me comportar. Estou tentando, tá? Ser mais comportado, porque eu estou me poupando. Vamos lá. No capítulo 16, no versículo 33, a Bíblia vai dizer o nível desse rei, a qualidade de Acabe. Ele vai falar o seguinte: também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, o camarada foi terrível. Ele cometeu mais abominações do que todos os reis que foram antes que ele. Ele conseguiu ser pior. Sabe, você encontra gente ruim, gente difícil, gente complicada, mas saiba, sempre vai ter alguém pior. Então, Israel teve muitos reis que se desviaram do caminho do Senhor, mas Acabe conseguiu superar eles nas abominações, em coisas para irritar, para provocar a ira de Deus. Existem homens na terra, na face da terra, assim hoje, irritando e provocando a ira de Deus. Não queira estar perto de um Deus irritado. Não queira receber os resultados de um Deus irritado. Jonathan Edwards, ele prega um sermão, que uma vez eu fiz um clone desse sermão aqui, né? Dei uma imitada em Jonathan Edwards e preguei um pouco em cima do que ele pregou, que é pecadores na mão de um Deus irado. Pecadores na mão de um Deus irado. Essa pregação de Jonathan Edwards deixou aquela cidade às claras. Ninguém dormiu naquela noite. O povo, caiu um temor misturado com desespero no meio do povo.
Foi uma coisa extraordinária. Mas vamos voltar aqui. Então Deus traz essa resposta às provocações de Acabe, ao comportamento dele. Deus traz essa resposta para Israel na forma desse homem estranho aqui, chamado Elias. Deus responde através de homens. Deus responde através de pessoas. Deus responde através da sua igreja. Deus responde através de mim, através de você. Nós somos resposta de Deus. Para nações, para pessoas que estão perto de você. Você é resposta de Deus para elas. Você é resposta. Seja essa resposta. Abrindo a sua boca, dando o seu testemunho, falando daquele que morreu por você e fez toda a diferença na sua vida. Aleluia. Então Deus enviou profetas. Deus enviou homens, Deus enviou seu próprio filho. Deus envia a igreja, Deus envia a mim e a você. E Isaías disse assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, aleluia. A igreja, ela é enviada. Querendo ou não, você é enviado. Para o bem ou para o mal, você está enviado. A partir do momento que você encontrou com Jesus, você se torna um enviado dele. Aonde você estiver. Aleluia. Ah, alguém está me ouvindo aqui nessa noite? Então esse homem se apresenta aquele rei desviado. E é tão bom falar de Elias, porque Elias tem cheiro de avivamento. Elias é o homem do avivamento. Elias é o homem da oração. Elias é o homem do movimento sobrenatural. Aleluia. Elias é o homem que faz a diferença na terra. É um dos personagens que mais me empolgou no início da minha fé e que mais me empolga até hoje no Velho Testamento é Elias. Eu não me canso de ler e reler a história de Elias. Agora é interessante. Estava falando das características dele no início, já vou vir para a sentença aqui. Eu estava falando das características dele no início, estranho, sem genealogia, vendo uma cidade comum, até mal vista entre os israelenses, as cidades refúgio. E mais uma coisa, solitário, sozinho. É um dos personagens mais solitários da Bíblia. É um dos personagens mais sozinhos. É Elias. Muitos falam hoje da unção de Elias, do poder de Elias, do profeta Elias, de ser como Elias. Mas olha, quando ele falou para Eliseu, quando Eliseu pediu a unção dobrada, ele falou: olha, dura coisa você pediu, porque para ter essa unção, vai ter que ter uma vida correspondente a ela. E essa vida é uma vida bem renunciada, bem escondida de tudo e de todos. Então, este homem, Elias, se apresenta a Acabe e diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Que sentença terrível. Eu acho que Acabe deve ter ficado todo abalado com aquilo que ele ouviu. Olha, vai ser uma seca extrema. Seca extrema. Não haverá chuva. Mas não apenas isso. À noite, aquele orvalhozinho que cai, que refresca, também não vai ter. Pensa numa seca. Pensa numa sequidão. Pensa no que aconteceu com os rios. Pensa como ficou o Jordão, o Rio Jordão, aquele que Jesus desceu as águas, que João Batista batizava. Imagina a situação que esse rio ficou.
praticamente esgotado durante aquele período. Eu acho que a única fonte de água existente em Israel se tornou o Jordão. Nenhuma outra mais. E o trabalho que eles tinham para poder se manter vivos, utilizando da água do Jordão. Sentença terrível. Aquilo durou 3 anos e meio. Foram 3 anos e meio dessa seca. Nós vamos ver mais na frente, isso indignou o rei de tal maneira que ele queria ver qualquer coisa, menos Elias. Se ele visse Elias, ele passava Elias na espada. Queria matar Elias de tudo que é jeito. Mas Deus escondeu o seu homem, Deus escondeu, aleluia, o seu profeta, aleluia. Então foi o tempo de duração do juízo de Deus sobre Israel, que será também um tempo de duração do juízo de Deus dos últimos dias, 3 anos e meio. Tem um juízo reservado de 3 anos e meio, 42 meses, um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, linguagem apocalíptica, para os últimos dias. Tem um juízo de 3 anos e meio, pior do que esse. Pior do que esse. Pior do que esse governo que está chegando aí. Pior. Pior. Que só está de olho na herança das pessoas. Meu Deus, já vi não sei quantos vídeos de fulano, do próprio, como é que é? Deixa eu fazer aqui. Do próprio e de tantos outros falando na questão da herança. Vai ser uma das coisas que, se puder, eles aprovam até na surdina, no calar da noite. Ao prédiozinho que o Dailton construiu com todo esforço. Que o Dailton fez com todo amor, o lote que ele tem lá do outro lado. Seu carro, seus carros, tudo. Quando você for promovido lá para cima, não vai ser do Davi. Vai ser do Estado. Porque o Estado sabe administrar melhor. Só esganando, né? Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. João, deixa isso de lado, João. Esquece isso, João. Está na mão de Deus. O que aconteceu? Como o homem entrega uma sentença dessa? Mas olha só, no meio da sentença, o que ele está dizendo. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cujo perante a face estou. Qual é o homem que pode estar perante a face de Deus? Diante da face de Deus eu estou. Qual pessoa pode estar nessa posição? Qual homem pode estar diante da face de Deus? Eu te respondo, qual pessoa, qual homem pode estar diante da face de Deus? É alguém que virou as costas para o pecado e que tem uma vida de oração. Qualquer pessoa que virou as costas para o pecado e tem uma vida de oração, essa pessoa tem acesso à face de Deus. Aleluia. Você tem acesso à face de Deus. Aleluia. Nós temos esse acesso através da oração. Aleluia. A oração nos dá olhos para enxergarmos a Deus. A oração abre a nossa visão espiritual para nós vermos a Deus, a sua face e as suas obras. A oração nos afasta do pecado e nos aproxima de Deus cada vez mais. E Spurgeon diz uma frase: ou a oração te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da oração. Essa frase também serve para a Bíblia. Oração e Bíblia, oração e palavra. Essa é a balança do cristão. Essa é a vida rotineira do cristão. Eu falei para os irmãos, eu estava lá pregando para os homens na igreja do pastor Antônio ali, aqui embaixo. E eu pregava para aqueles homens, para aquela igreja. E eu disse: irmãos, o que derruba o homem são 3 coisas: fama, mulher e dinheiro. E o que faz o homem ser enredado por essas coisas, e aí eu incluo a mulher também, que a mulher cai em coisas parecidas com isso, lógico.
Mas o que faz a pessoa se enredar com essas coisas é a falta de constância com Deus. A oração te dá constância. O que fez Davi cair foi a falta de constância, foi a pausa. Ele caiu por causa de mulher. Balão por causa de dinheiro, Saul por causa da fama. Mas Davi, 1 Samuel 11, capítulo 1, no tempo em que os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio e mandou Joabe, seu comandante. Então, naquele tempo, os reis iam para a guerra. Os reis iam guerrear. Mas Davi não foi guerrear, porque ele tinha um general muito bom. Muito habilidoso, seu primo. Ele falou, Joabe, vai. Eu vou ficar no palácio. Já guerreei muito. Você nunca guerreou demais. Nós nunca guerreamos o tanto que temos que guerrear. Existem guerras todo dia para serem vencidas por mim e por você, através da oração, através da constância com Deus. E sabe o que fez? O que ele fez? Ele ficou em casa. Quando o homem não tem o que fazer, sabe o que ele faz? Ele dorme até tarde. Tem compromisso, tem responsabilidade, vou ficar na cama. Uma chuvinha dessa, meu Deus. O texto diz que ele acordou tarde. E não tinha o que fazer, era para ele estar na guerra. Mas ele quebrou a constância, ele deu pausa. E é aí onde o homem cai. É aí onde o crente se desvia. É aí onde o crente se esfria e se enreda. É aí onde as pessoas se perdem no caminho. Irmão, isso é uma matemática que você vê ela aplicada rotineiramente na vida de crente, na vida de pessoas que aceitam Jesus. Rotineiramente, você vê aplicada. Pessoa não dá sequência, não dá constância e cai. Acordou tarde, está passeando pelo palácio, não tem o que fazer, vamos passear. Não temos o que fazer, vamos maratonar a série. Não temos o que fazer, vamos ver o dia inteiro de jogo da Copa. Começa às 7 da manhã, termina às 6 da tarde. O camarada vê 4 jogos por dia. Está empanturrado de jogo. Não, você pensa que não tem crente que faz isso? Tem sim. Multiplica aí 2 horas vezes 4, 8 horas. É um expediente de trabalho. É um expediente de trabalho consagrado à Copa do Mundo de 2022 do Catar. País que fuzila homossexual. Brincadeira? Então ele vai lá, vai dar o seu passeio, vê Betseba tomando banho, pronto, acabou. Quem é? Agora eu vou dizer uma coisa para assustar você. O adultério está dentro. Jesus falou isso. De onde vêm os adultérios? De onde vêm os pecados? De onde vêm os homicídios? De dentro do homem, de dentro do coração do homem. Esse adultério estava dentro de Davi, só que estava amortecido. Está dentro dos homens aqui, ó. Agora você tem que, controlar, abafar, senão você cai nele. O adultério, a malícia, o pecado já está dentro do homem. O verme do pecado já está dentro do homem. Ele não está fora, ele está dentro do homem. O bichozinho que vai comer teu corpo quando você morrer, já está aí dentro, filho. Ele não vem de fora, é só bater a cachuleta, desligar a geladeira, pronto, começa. O bichinho acorda lá dentro e começa. Já está aí. O pecado já está aí. Estava dentro. Sabe por que estava dentro? Estava tão dentro
que o homem só tinha 500 mulheres. Quantas mulheres Davi tinha? Quantas? Como é que o homem desse adultera? Como é que um homem desse adultera? Você só tem um e pela graça de Deus está aí, se mantendo, né? O camarada tinha 500, meu. Pelo amor de Deus. Se fosse o ano inteiro, não dava. Precisava de 2 anos para todas as mulheres ele conhecer durante a noite. Precisava de 2 anos e muita saúde. Porque o rei poderia ter. Ele tinha um seu harém. Isso era tradição. E o homem desse adultera. Por quê? Porque não está fora, está dentro. Aquela lá era diferente de todas as 500. É sempre assim. Esse que é o problema. Mas se ele não tivesse dado a pausa, se ele tivesse na guerra, tudo estava resolvido. Mas ele saiu da guerra. Não saia da guerra. Não saia da guerra. Não saia da tua fileira. Não saia da guerra da oração. Não saia do teu combate. Aleluia! A oração é a escola do sobrenatural e da piedade. Você quer ver o sobrenatural de Deus agir em sua vida sem oração? Então não vai haver. Sem oração não há sobrenatural. Você quer ter uma vida piedosa e transformada por Deus? Sem oração, impossível. A oração é a procura pelo bem maior de Deus, que não virá se não orarmos. Não espere receber grandes coisas de Deus sem oração. Simplesmente não virá. É simples assim. Nós não recebemos grandes coisas de Deus sem oração. Elas não vêm. Você pode conquistar coisas com o teu esforço. Urbanas, terrenas. Mas as eternas você não conquista sem oração, não. Mas aquelas que são bênção de Deus, mesmo materiais, mas é Deus que está dando, sem oração você não tem, não. Quer ser feliz, ter família, ter um ministério bem-sucedido, ser bem-sucedido no seu trabalho? Então, ore. Amém? A oração é o ardente e fiel clamor a Deus por algo específico. A oração é o ardente e fiel clamor a Deus por algo específico. Não vai chover, nem vai cair orvalho. Específico. Que queres que eu te faça? Ah, Senhor, que eu veja. Ah, Senhor, não sou digno que tu entre na minha casa. Fala uma palavra e meu servo curará, ficará curado. Só isso que eu quero. Específico. Uma vez a gente levou uma pessoa conhecida do trabalho da Cássia, num homem muito usado por Deus. A gente não era pastor ainda, isso tem muitos anos. Muitos anos não, tem um pouquinho de ano aí. E nós levamos. Esse homem tinha um problema terrível na coluna. E a gente levou ele para ele ser curado. Quando chegou lá, aquele homem de Deus perguntou: o que você quer? Eu quero saber o que é esse problema. Você quer ser curado? Não, eu quero saber que problema é esse. Tá bom. Orou por ele e Deus deu o diagnóstico. Olha, esse problema é esse, é um desvio isso e isso. Por causa disso que aconteceu com você naquela época, você teve esse desvio, você ficou desse jeito. Saiu de lá feliz da vida com o problema de coluna. Tem pessoa que é desse jeito, irmãos. Tem pessoa que é desse jeito. Você precisa ser específico com Deus. O que você realmente quer, o que você está buscando, o que você precisa. Dê detalhes. Fale a altura do cidadão, tá? A idade, o trabalho.
o nível espiritual, coloca, faz a lista. Coloca diante de Deus e faz prova. Meu querido, isso é muito maior do que você pedir algo para a pessoa mais importante da terra para ela realizar para você. Você falar com Deus é muito maior do que isso. Então você pode ser específico nos detalhes daquilo que você quer. Você acha que esse lugar é fruto de oração ou não? Você acha que aquilo ali esse outro lugar é fruto de oração ou não? Gente, isso aqui ficou 2 anos, esse lote, 2 anos, à venda, e ninguém comprava. A nossa igreja era ali na Bela Pizza. Quando você chegar na Bela Pizza, fala, minha igreja começou aqui. Era lá. Só que não era aquela coisa maravilhosa que está hoje. Era pior do que a caverna de Adulão, gente. Era uma coisa difícil. E aqui estava à venda. E eu vim aqui falar com o homem. Ele queria 20 mil na época, desse lote aqui. Falando desse primeiro, tá? Ele queria 20 mil. Aí eu falei, vou fazer uma proposta para esse homem. Eu não tinha nem um centavo. Mas eu pensei, não, eu vou no banco, pego 10 mil emprestado, depois vou pagando ele parcelado. Aí fiz a proposta para ele. Eu dou 10. Ele falou, não, eu quero os 20 mil. Eu falei, rapaz, tudo bem. Ficamos lá. Ficou 2 anos. Eu falei, Deus, eu preciso daquele lote, eu preciso daquele lugar, Senhor. Mas não tem dinheiro. Deus, não, tá bom, eu dou um jeito. Ninguém comprou durante 2 anos. Irmão, isso aqui é uma esquina. Agora não é mais, porque a esquina é lá. Aqui é a esquina. Mas na época era só aqui. Comercial de frente, com estacionamento na frente. Ninguém comprou durante 2 anos. Depois de 2 anos, ele baixou para 18. A gente veio aqui e fechou o negócio. Não vou contar a história do negócio também, porque foi outra guerra, mas compramos. Aqui do lado é a mesma coisa. A gente orava nesse terreno. Meu Deus. Não tinha nem esperança disso aqui. Isso aqui não era de terra capa, não era de ninguém, era terra de ninguém. Muitos falavam, invade. Eu falei, não posso fazer isso. Foi a oração. Quando Deus deu e a gente começou a cercar, aí passavam os apóstolos aí falando, invadindo, né? Estão invadindo, né, igreja? Não sei o quê. Falando um monte de besteira. Mas aquilo era resposta de oração. Aleluia. Oração específica. A oração eleva o homem acima das coisas terrenas e conecta com as coisas celestiais. Aleluia. A face de Deus não está na terra, a face de Deus está no céu. A face de Deus não está no plano humano, está no plano espiritual, no plano divino. É num lugar de intimidade, é num lugar de adoração. É no ambiente espiritual que você vai ver as coisas espirituais. Aleluia. E isso não ocorre sem oração. Isso não ocorre sem adoração, sem buscar a face de Deus pela oração. Aleluia. Você pode falar assim, pastor, mas o texto aí, o senhor está falando de oração, de Elias, porque orou, mas o texto não diz que ele orou. Como é que você pensa uma coisa dessa? Elias não somente orava e não só orou, mas ele vivia conectado na dimensão espiritual, que só é possível pela oração. E você vai ver Tiago dizendo a respeito desse texto, Tiago 5,17, dizendo o seguinte: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com instância, e não choveu. E orou novamente, e choveu. Aleluia. E a terra fez germinar, e deu seus frutos. Glória a Deus. Lá na frente o texto vai dizer que essa proclamação, essa sentença de Elias foi fruto de oração. Foi momento de comunhão com Deus, de oração com Deus. E Deus falou, agora vai lá e fala isso para Acabe. Você não vai ter nunca algo para dizer da parte de Deus se você não falou com ele primeiro. Como é que você vai ter algo para dizer da parte de Deus se você não perguntou para ele, se você não falou com ele? Então ele orou com instância, ele orou de forma intensa. Mais na frente, para a chuva vir, vai aparecer. Em 1 Reis 18, Elias orando.
Aqui não aparece, mas está subentendido e explicado por Tiago. Ele liberou aquela palavra depois de intensa oração. Era uma vingança de Elias? Não, nada disso. Era Deus no controle, julgando o seu povo. Foi algo inventado da cabeça dele? De forma nenhuma. Era Deus conduzindo, Deus no comando. Elias era um homem completamente guiado por Deus, porque era um homem de oração. Um homem de oração vai ter sensibilidade para ser conduzido pelo Espírito de Deus. Ele vai ter sensibilidade. A sensibilidade espiritual ela só vem pela oração. Depois dele entregar aquela sentença, o que acontece? Deus fala para Elias: cai fora agora. Some, desaparece. Entregou a sentença. Eu vou segurar a chuva e o orvalho por 3 anos e meio. Some agora. Versículo 2. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto da torrente Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. Eu estou olhando aqui para trás, desculpa, irmão, estou olhando aqui para trás, é porque eles colocaram um programa novo. Isso aqui é velho, isso aqui tem... Acho que é mais velho do que o Isaac. Eles colocaram um programa novo, e aí, outro dia eu vi pelo vídeo que eles estavam colocando os versículos aqui. Mas isso é só quando a pessoa lá está mais inspirada, né? Mas vamos lá. Retira daqui e vai para o lado oriente, esconde junto à torrente Querite, fronteira com o Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo se sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pão pela manhã, e pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O Jordão não secou, mas muitos afluentes, pequenos ribeirinhos como esse aí, pequenas minas que alimentavam o Jordão, secaram. 3 anos e meio não é brincadeira. E é interessante que eu percebi o seguinte: o ministério de Elias, ele dura exatamente esses 3 anos e meio. Depois desses acontecimentos, o ministério dele já caminha para o final. Então é um ministério curto, que no máximo estourando 5 anos. Não chega a isso. Ministério curto, porém intenso. Amém? Então, no momento seguinte à sentença da seca que viria, Deus dá um comando a Elias para se ausentar para um lugar específico e se esconder ali. Ele jamais poderia ter tamanha direção se ele não tivesse conectado, falando com Deus e Deus falando com ele, porque oração não é monólogo. Não é eu ficar blá 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 depois ir embora. Não. Oração é diálogo. Eu falo, Deus responde. Eu falo, depois eu escuto a Deus. É um diálogo. Então Elias ouviu a voz de Deus. O que é tudo que o homem precisa é ouvir a voz de Deus. Enquanto o homem, o ser humano, não escuta a voz de Deus nesse mundo, ele está perdido, condenado ao inferno, à perdição eterna. A única coisa que pode reverter a situação desse homem é a voz de Deus chegando ao seu coração por meio da palavra do Senhor, e esse homem se voltando para Deus e se arrependendo dos seus pecados. Enquanto isso não ocorre, esse homem, infelizmente, está em estado de perdição, porque não está em harmonia com o seu Criador. Por isso que existe essa coisa chamada chata, segundo a sociedade, chamada igreja.
Por isso existe essa coisa que o inferno quer fazer tudo para parar. Em todos os países comunistas do mundo é proibido. Aqueles que porventura têm uma igreja funcionando. Alguns têm. A evangelização. Tem países na América do Sul que isso já não pode ocorrer mais. Você só pode ficar entre quatro paredes. Você não pode falar nada na rua. Porque você não pode constranger as pessoas a serem da sua religião. Mas Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Qualquer um pode crer. Mas para ele crer, ele precisa ouvir. Então ele ouviu a voz de Deus. Aleluia. Caso isso não ocorra na sua vida, você está sem direção nesse mundo. Você está andando pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias opiniões ou opiniões dos outros. O homem precisa ser guiado por Deus. Todos aqueles que são guiados por Deus, estes são filhos de Deus. Alguém está me ouvindo aí? Faz barulho, né? Acorda aí essa noite. Acorda o irmão que está ao seu lado. Acorda aí, irmão. Dá glória a Deus aí. Deus sustenta Elias naquele lugar. Ele fala: vai para lá, retira-te. Ao lado da oriental, né? Perdão. Esconde junto à torrente de Querite, fronteira com o Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali te sustentem. O camarada estava tão escondido e tão solitário que Deus mandou pássaro sustentar ele, não era nem gente. Ninguém vai saber onde tu está, cara. A visita que tu vai ter para te trazer comida não vai ser gente, não. Vai ser corvo. Eu dei ordem para eles. Eu dou ordem aos pássaros. Eu dou ordem aos animais. Eu dou ordem à natureza. Eu dou ordem ao vento. Eu dou ordem à tempestade. Eu dou ordem às estrelas. Eu dou ordem aos céus, à terra. Tudo está debaixo do meu controle, do meu poder. Aleluia! Oh, Deus! Glórias a ti, Senhor. Os corvos vão trazer comida para você de manhã? Carne e pão. E à tarde vão trazer carne e pão. E tu vai comer. E vai beber da corrente. Então Deus sustenta Elias de forma sobrenatural. Aonde? No seu esconderijo. Existe um esconderijo de Deus com alimento fresco e preparado para mim e para você. Aleluia. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: tu és o meu Deus, o meu socorro. Aleluia. Meu baluarte é minha cidadela, é a minha segurança. Aleluia. Existe um lugar escondido, recluso em Deus, onde você tem um alimento que só Ele pode te dar. Aleluia. Retira-te de onde você está, esconde no esconderijo de Deus, onde você encontra segurança. Qual lugar você escolheu para se refugiar? Todos nós precisamos de um refúgio. Uns se refugiam em psicólogos, outros se refugiam em amigos, em amigas, outros se refugiam em família, outros se refugiam nos filhos, nos pais. O homem precisa de refúgio, ele precisa desafogar as tensões. Quem não encontra, se sente sozinho, acaba indo contra a própria vida. Eu quero dizer para você que existe um refúgio, existe um esconderijo esperando por você, e esse é em Deus, e Deus tem alimento preparado para a tua alma, para a tua vida. Aleluia, Ele vai te sustentar. Elias estava ali sozinho, naquele esconderijo. E no silêncio daquele lugar ele mantinha comunhão com Deus. No silêncio daquele lugar ele mantinha comunhão com Deus. Irmãos, a gente vive uma era tão barulhenta. A gente vive uma era tão perturbada.
pessoa está vendo televisão e mexendo no celular. Tudo ao mesmo tempo. Ouvindo uma coisa, ouvindo outra. Os jovens de hoje, eles vão ter... A previsão é deles terem, infelizmente, Alzheimer muito mais cedo do que os seus pais. Porque o desgaste cerebral, o desgaste emocional, ele é intenso. Vozes, comunicação, barulho. Elias estava num local silencioso, sozinho, apenas ele e Deus. No lugar secreto é onde Deus te recompensa, é onde Deus fala contigo. Jesus Cristo falou em Mateus 6,6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e orarás ao Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quando orardes. Ele não diz se você orar. Se você lembrar de orar. Não. Quando. Ele considera isso como algo natural na vida do crente. Quando você orar, entra no teu quarto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Você tem que ter o teu lugar secreto com Deus. Aleluia. Deus tem tudo a ver com a oração, da mesma forma que tem tudo a ver com aqueles que oram. Podemos dizer que Deus não faz nada sem oração. E Elias estava ali, naquela contemplação, naquela oração, naquela intimidade com Deus. Versículo 4: Beberás da torrente, ordenei aos covos que ali te sustente. Você não terá trabalho nenhum, Elias, para ser suprido. Eu vou te suprir. Você já pensou nisso? Você receber as coisas sem esforço? O retorno do teu trabalho ser muito acima do normal. A tua colheita está acima do normal. Gente, Isaac, nós pregamos aqui há poucas semanas. Isaac semeou em terra estranha, em terra dos filisteus. A terra não era boa. E ele teve colheita máxima. Recorde dessa mensagem. Ligue ela a essa. E questione a si mesmo, assim como eu tenho me questionado. Onde está a colheita? Onde está o resultado? Alguma coisa está fora de lugar. Alguma coisa está fora de ordem. Alguma coisa está faltando. Alguma coisa está em falta na minha vida. Por quê? Porque Deus prometeu. Porque Isaías 64, versículo 4 diz: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por nós. Falou: Elias, fica tranquilo e sossegado aí, o alimento vai vir, o suprimento vai vir. Tu não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, só fica em comunhão comigo, dormindo, descansando, bebendo água, vendo os passarinhos, e eu vou te suprir. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto estão dormindo. Faz esforço, faz tudo e não vê resultado. Não. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão que penosamente granjeaste. Se Deus não estiver edificando, se Deus não estiver na frente, se você não estiver descansando dele, todo o teu esforço será inútil, porque ele diz que aos seus amados ele dá enquanto está dormindo. Esse é o segredo do avivamento. Aleluia. O avivamento é Deus trabalhando pelo povo. É Deus fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer.
Nós vamos encerrando aqui, vamos encerrar. Eu quero que você reflita consigo aí agora. Por que o esforço desprendido que você tem tido tão pouco resultado? Ou quase nenhum. O foco deve estar errado, as prioridades devem estar erradas. É a única resposta que nós temos, é a única resposta que eu encontro. Prioridades erradas. Temos que buscar a face de Deus em oração e permanecermos ali e sermos dirigidos somente por Ele. Temos que acertar nossa vida de oração, temos que ouvir direito a voz de Deus. Enquanto essas coisas não forem ajustadas na nossa vida, irmãos, tudo vai ficar emperrado ainda. Que nessa noite as coisas sejam destravadas na tua vida. Quem é que destrava? Você. Decidindo orar, decidindo buscar o Senhor, decidindo se acertar com Deus, decidindo viver de forma diferente na presença do Senhor. Temos que acertar isso. Se não acertarmos, fica complicado. E começa com a nossa vida de oração que está atrasada, está em déficit diante de Deus. Falo por mim, a nossa vida de oração é uma vergonha diante de Deus. Queremos grandes resultados sem fazermos absolutamente nada. É possível ter grande afinidade com Jesus Cristo sem ser uma pessoa de oração? Sem sermos uma pessoa de oração, temos afinidade com o Senhor? Não! É possível sermos alguém cheio do Espírito Santo sem atentarmos à oração? Não! Não seria a vida no Espírito e a vida de oração coisas relacionadas e compatíveis? Sim! Como é que vamos ter uma vida do Espírito sem ter uma vida de oração? Elias vivia na face de Deus, porque vivia em constante oração. E Paulo diz para nós: orai sem cessar. A nossa vida de oração precisa mudar e ela vai mudar. A nossa vida de comunhão com Deus, ela precisa mudar e ela vai mudar, ela vai ser diferente, ela vai ser outra, ela vai ser nova. Nós vamos viver em outra dimensão, vamos respirar um ar diferente. Vamos ter entusiasmo, vida, fé, perspectiva. Vamos ver realizações de Deus em nossa volta. Por quê? Porque a nossa vida mudou. Deus fez algo diferente diante de nós. A nossa oração mudou, a nossa busca mudou. Deus falou para mim: eu quero que você ore tais e tais dias. Esses são na igreja. Esses você vai orar dessa maneira. Eu tenho procurado seguir o que Deus falou para mim. E tem que ser esse caminho. É esse caminho que quebra as barreiras, que rompe. Aleluia. Aquilo que nós queremos alcançar em Deus só será alcançado quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Quando nós buscarmos de forma determinada a presença do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos? Aleluia.